Pessoal, boa tarde. Vamos fazer a correção da atividade que eu passei para vocês na aula passada, tá bom? Lembrando que nós somos dois professores, né? O de matemática 1, que sou eu, e o de matemática 2, que é outro professor, né? Professor Antenor, tá bom? Então nós vamos fazer a correção da atividade, tá bom? Que eu passei para vocês na segunda-feira. A questão diz o seguinte: observe a tabela de um campeonato de futebol de um determinado bairro. Olha só, o time Júpiter, né, ele está em primeiro lugar. O time Lua está em segundo e por aí vai, né? Bacana. Aqui são as pontuações que eles fizeram, né? Por exemplo, pontuação, o time Júpiter ele tem 10 pontos, o time Lua tem 7, o time Sol tem 5, o time Marte tem 3, o time Terra também tem 3. Aí esse V aqui é um V de vitórias, time Júpiter tem 3 vitórias, time Lua tem 2, só olhar pra cá, né? E por aí vai. Esse E aqui é de empate, o D de derrota, o GP é gol feitos, né? Tá aqui a legendazinha aqui embaixo, ó. Gol feito. GC é gol contra, que foi gol sofridos, né? E esse SG aqui é o saldo de gol. Se o time Júpiter, né? Tá aqui, ó, Júpiter, essa linha na horizontal aqui, ó, essa primeira linha aqui toda é referente a Júpiter. Se Júpiter fez 10 gols e sofreu 2, então ele está com saldo de 8 gols positivo, né? Olha aqui, ó, esse aqui é o Marte, né, ó. Marte, ó, pega bem aqui, ó. Referente a Marte, ó. Se o Marte fez 7, né? E sofreu 4, na verdade aqui, ó, esse GP aqui é gol pró e o GC é gol contra, né? Então ela para ter aqui com saldo de 3 positivo, né? Se fez 7 e sofreu 4, é para ter o 3 positivo. Aqui, ó, se fez 4, né? 4 e sofreu 12, é para ter um saldo de 8 negativo. Então aqui tá certo. Só aqui nesse que eu precisei fazer a correção, né? Bacana, esse aqui é para ser 3 positivo. Não é isso? Então com isso, galera, vai depender da regra do torneio, né? Mas tudo bem. Eu fiz aqui uma correção. Eu tava pensando em querer mudar esse aqui ficar em terceiro, esse aqui em quarto, porque esse saldo de gol aqui era maior. Mas vai depender da regra do campeonato. Tem campeonato que valoriza mais a quantidade de vitória, né? É o primeiro critério. Como esse aqui tem uma vitória a mais, então ele fica em terceiro, né? Bacana. E depois é que vem um saldo de gols, ok? Mas tudo bem. Esse aí não é a questão do problema, né? Isso aí não é o nosso foco principal, né? Deixa eu apagar aqui. Vocês entenderam bem essa tabelinha, né? Aí só foi para entender a tabela. Mas agora vamos para o que interessa, que é a questão. Por que os números menos 3 e menos 8 estão com sinal de menos na coluna saldo de gols nesta tabela? Então, galera, a gente vai fazer o seguinte. Tira o menos 3, né? Porque o menos 3 a gente já vê que estava errado lá. Não é menos 3, né? Aqui na verdade é mais 3. Então esse menos 3 não existe. Então não vai ter como a gente fazer a resolução. Então a gente vai deixar apenas o menos 8. Por que o menos 8 está negativo? Por que é menos 8? Porque ele sofreu mais gols do que marcou, né? Então ele marcou menos gols do que sofreu. Né?
ele sofreu mais. Ok, ele sofreu mais. Porque os números 8 e 3 não tem sinal de menos? Esse aqui, ó. Né? Aqui já é o ao contrário, né? Isso, ó. Esse aqui é mais, né? Mais, seria aqui é o que ele marcou, né? Mais, e aqui seria o menos, né? Gols que ele sofreu. Então, ó, 10 positivo, né? Menos 2 daria 8, não é isso? 8 menos 5 daria 3. Então, na verdade, galera, essa operaçãozinha aqui é uma operaçãozinha de menos, né? Para saber o saldo de gol, não é isso? Então, na verdade, esse aqui não tá com sinal de menos porque ele marcou mais do que sofreu. Marcou mais gols. Aqui, mais gols do que sofreu. É o inverso, né? Lá estava menos porque ele marcou menos gols, né? Do que sofreu. E aqui está mais porque ele marcou mais gols do que sofreu, né? E o 0? Por que não tem sinal? Porque o 0 ele é nulo, né? O 0 ele é nulo. Bacana, né? Ok. Segunda questão. Veja as temperaturas mínimas alcançadas em algumas regiões da Terra no mês de janeiro de 2005 e indicadas pelo termômetro em graus Celsius. Ó, aqui no Alasca, né, tá aqui no Alasca, ó, alcançou esse 20zinho bem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui esse 20zinho pra vocês aí, né? Alcançou esse 20zinho bem aqui, ó. Foi até lá no Alasca, ó. Em Paris, foi até no 0. Então você vê que a temperatura de Paris é maior do que a do Alasca. Mas professor, mas o Alasca é 20. Não, o Alasca não é 20. O Alasca é menos 20. Porque olha aqui o 0, ó. Olha aqui o 0. O Alasca está abaixo do 0. Então se ele está abaixo do 0, ele está negativo. Então o Alasca é menos 20. E Paris, ó. Paris está no 0. Tá bom? 0 graus Celsius. Vou botar aqui graus Celsius. Graus Celsius. Tá bom? No Alasca é menos 20 graus Celsius. Menos 20 graus Celsius. Porque está abaixo do 0. Serra Catarinense. Ó. Vou pegar aqui a Serra Catarinense, ó. Ela passa do 0 e sobe até no 20. Como esse 20 está acima do 0, então esse 20 está positivo, ó. Vou botar até o mais aqui de positivo. Não é obrigado a colocar o mais de positivo. Quando não tem sinal nenhum, eu sei que ele é positivo, tá bom? Está ali, Serra Catarinense. E Maceió, nordestezão quente que só, né? Aí que tá positivo mesmo, ó. Passou do 0, passou do 20, que é da Serra Catarinense, chegou até o 35. Professor, não é 40 não? Não, 40 é aqui em cima, ó. Aqui é 40. Aqui passou do 30, ficou bem na metade, então é 35, ó. 35 graus Celsius. Aí vem a pergunta, qual desses lugares apresentou a menor temperatura? A menor, o que está menor aqui, ó. É o que está menor mesmo. É o que está menor, não tem segredo nenhum, né? É quem? É no Alasca, né? Aí a gente vai aqui para cima, ó. Vou lá para cima. Qual desses lugares apresentou a maior temperatura? A maior tá aqui, ó. Essa aqui todinha, ó. A maior que tá maior mesmo aqui, que tá mais alto. Foi Maceió, né? Então a gente vai lá no Maceió. Cadê aqui? Maceió. Maceió. Em janeiro de 2005, a temperatura mínima em Paris
foi mais alta ou mais baixa do que a mínima alcançada no Alasca? Em Paris, foi mais alta ou mais baixa do que do Alasca? Ó, tá aqui, ó, Paris, ó, Paris, ó. Paris eu mostrei pra vocês que ela tá maior do que a do Alasca, porque o Alasca tá negativo. E o de Paris está zerado, né? Então a de Paris ela é maior, tá bom? Tá maior, você vê aí. É maior. Ou seja, é mais alta, né? Mais alta, né? Na Sibéria, a temperatura mínima observada em janeiro de 2005 foi de menos 27. Ela foi mais alta ou mais baixa do que no Alasca? Menos 27, ó. Se eu fosse colocar o menos 27, ele ficaria mais ou menos bem aqui, ó. Vou botar até de azul. O menos 27 ele ficaria bem aqui, ó, abaixo do 20. Porque tu vem aqui, ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, até o menos 20, aí vem aumentando negativo, ó. Menos 27, ficaria mais ou menos bem aqui, ó. Aqui seria da Sibéria. Sibéria, né? Sibéria, opa. Sibéria, vou pintar aqui da Sibéria todinha, ó. Sibéria seria isso aqui, ó. Né? Tá abaixo do Alasca, né? Então a Sibéria, ó, ela seria mais baixa, né, do que o Alasca. Mas o cara pensa que o menos 27 é maior do que o menos 20, mas não, o menos 27 ele é menor, tá bom? Porque ele está na parte dos negativos. Questão 3. A figura a seguir representa um extrato bancário da conta de Luiz em certo dia, né? Qual era? Tá aqui o extrato dele, ó. Tá aqui todo o extrato dele, ó. Tá aqui, ó, os valores, né? O saldo dele inicial, o saldo anterior, era 35 positivo. Ele fez um depósito de 650, comprou no cartão R$ 120, tá aqui o negativo, porque ele comprou no cartão, o negativozinho aqui. Fez um saque, então negativo. O saldo dele ficou positivo ainda, com tudo isso. Depois, ele teve um cheque compensado de 150, então é positivo. Não aparece, mas é positivo. Não é isso? Perdão, não. Ele teve um cheque compensado. Isso aqui é para colocar o negativo, ó. Cheque compensado é negativo, tá bom? O saldo dele ficou R$ 15 negativo. Depois ele comprou 45 no cartão, é negativo. Fez um saque de 30, então negativo ainda. O saldo dele ficou R$ 90, né? Ficou R$ 90 negativo. Depois ele fez um depósito de R$ 80. Qual foi o novo saldo dele? Ora, o saldo dele estava R$ 90 negativo. Mas ele fez um depósito, tá aqui o depósito, de R$ 80. Então, mais 80. O que acontece? Sinais diferentes. Aqui é o menos e aqui é o mais. O que acontece com sinais diferentes? Conserva o maior e subtrai. Por quê? Quem é o maior aqui? O maior é o 90. O sinal dele é o negativo. E subtrai, né? 90 menos 80 dá 10. Então o saldo dele aqui ficou R$ 10 negativos, tá bom? Tá aqui, ó. O saldo dele no final de tudo ficou isso aí. Certo? Ok. Qual era o saldo da conta de Luiz ao final desse dia? Ao final do dia? O saldo da conta dele é de R$ 10, né? Em qual dia citado no extrato o saldo estava negativo? Em qual dia? Vamos lá aqui, ó. Tá. No dia 20, ó, já estava negativo, ó. 20/8, ó. O saldo dele bem aqui, ó. Já estava negativo, né? Aí a partir daí só foi tragédia, né? Nunca mais ficou positivo. A partir do dia 20/8. A partir do dia 20/8 começou a ficar tudo negativo, né? Qual foi o maior crédito depositado apresentado no extrato?
Qual foi o maior crédito depositado? O maior crédito depositado, deixa eu colocar aqui de azul para vocês. O maior crédito depositado, ó, a gente vai ver aqui para os depósitos, né? Depósito, aí outro depósito. Só tem 2 depósitos. E o maior é esse aqui, né? De 650. Só tem 2 depósitos mesmo. Então, o maior é de 650 e o outro é o menor, né? Esse aqui é o maior. E o outro é o menor, que foi de quanto? Foi de 80 reais. De 80 reais, vocês viram aí, né? No extrato não aparece o saldo do dia 20 de setembro. Qual foi o saldo nesse dia? Ele foi positivo ou foi negativo? No dia 20 de setembro, né? Certo. Já tá aqui, ó. Já tá aqui, ó. Já tá aqui já tá aqui o saldo dele, ó, né? No final do dia, o saldo dele era negativo, né? Ele foi negativo ou positivo? Foi negativo, né? Por causa do menos. Aqui não tem segredo nenhum, né? Vocês viram lá que foi menos 10, né? E menos 10 é negativo. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Deixa eu só ver aqui uma coisinha aqui. Só quero ver aqui uma coisa, pessoal. Certo. 16 minutos. Eu vou pegar aqui, galera. Eu vou finalizar esse vídeo. Nós só temos aqui só esse pedacinho aqui, tá para finalizar, né? Vou tentar ser mais rápido. Uma empresa divulgou o gráfico no qual apresentava o resultado de suas operações, ou seja, se teve lucro ou prejuízo em cada bimestre de determinado ano. Olha só. Esses para cima aqui é lucro, ó. Tá bom? Lucro, porque tá acima do zero, ó. Lucro. Para baixo, tudo é prejuízo, ó, porque tá abaixo do zero, ó. Em quais bimestres a empresa não lucrou? Em quais bimestres? Ó? No segundo e no sexto. Segundo e sexto. O maior lucro ocorreu em qual bimestre? O maior lucro é esse aqui, ó, maior lucro, né? Maior lucro. Ele ocorreu em qual bimestre? No quarto bimestre, né? Quais bimestres obtiveram lucro entre 20 mil e 30 mil? 20 mil é isso aqui, ó. Vou passar aqui o corte, ó. Vou passar o corte aqui de outra cor. Ó. 20 mil é aqui, né? 30 mil é aqui, ó. Quais bimestre teve o lucro entre 20 mil e 30 mil? Ó, terceiro bimestre, vou colocar aqui de azul, terceiro bimestre. O quarto não, porque o quarto ficou, ó, pra cima, né? Tá aqui pra cima, ó. Passou. O dele tá 40 mil. E o outro é o quinto bimestre, ó. Porque o quinto bimestre, ele é exatamente 20 mil. E 20 mil tá entre esse intervalo, né? E o quinto bimestre. Tá aqui, ó. Terceiro bimestre tá bem aqui, ó. Que é no 30 mil. E o quinto bimestre tá bem aqui, ó. Que é no 20 mil. Tá bem no limite mesmo. Bem no limite, ó. Cada um dos dois. O quarto não é porque ele passou. Se ele tivesse parado bem aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, aí ele estaria entre 20 e 30 mil. Mas como ele passou, ele é 40 mil. 40 mil não está entre 20 mil e 30 mil. Não está entre. Está aí acima, né? Bacana. Pois vamos para a questão de número 5. No balanço anual, uma empresa apresentou o gráfico abaixo, que mostra em cada trimestre a quantia gasta com importação e a quantia recebida com a exportação que efetuou no ano de 2004. Né? Bacana. Então, aqui, ó. Deixa eu só subir aqui. Bacana. Essa parte aqui de branco, né? Eu vou colocar de azul, ó. Essa partezinha aqui de branco, ó. Vou colocar de azul. Bora, coisa. Vou colocar de azul, ó.
é a exportação, né? Então, exportação, sempre a exportação vai ser positivo. Por quê, professor? Porque é um dinheiro que tu vai receber, tu está exportando para fora. Então, se tu está exportando para fora, tu está vendendo. Então, se tu está vendendo, tu vai receber, cara, tu não vai ter prejuízo não. Então, é tudo para cima, ó, tudo acima do zero, que eu vou estar recebendo. Tudo acima do zero, eu vou estar recebendo, né? Bacana. Ok. Aí eu vou colocar de vermelho as importações. Importação é tudo negativo. Por quê? Porque eu estou comprando. Se eu estou comprando, eu estou pagando. Se eu estou pagando, eu vou gastar dinheiro, então vai ficar negativo, né? Bacana. Bacana. Então, azul, exportação, vermelho, importação. Quais são os números do gráfico que representam quantia gasta pela empresa? Gasta pela empresa é o de vermelho, né? Que eu estou gastando, está negativo. Então, é a importação, não é isso? Certo? Quais são os números do gráfico que representam quantias gastas pela empresa? Os números é quem? Vou colocar aqui mesmo o nome. Vou botar aqui, ó. É a importação. Ou seja, são os números negativos. São os negativos. E recebida pela empresa são as exportações. É que eu estou vendendo. Exportações, né? A exportação. Que são números positivos. Bacana. Em qual trimestre essa empresa recebeu mais com exportação, né, que é o azul? Qual foi que ela recebeu mais com exportação? Com exportação foi esse aqui lá em cima, ó. Esse que está lá em cima, ó. O bimestre que ela recebeu mais com exportação foi o quarto bimestre. Quarto bimestre com exportação. Certo? Não, não é bimestre não, quarto trimestre, né? Trimestre. Bacana, trimestre. Quarto trimestre. Em qual trimestre ela gastou mais com importação? Com importação, tem aqui dois empatados, né? Que é o primeiro e o segundo. Então, vou botar aqui. E com importação, que ela gastou mais, né? Foram o segundo, ó, tá aqui, ó. Opa. Tá aqui. Primeiro e o segundo. Primeiro e segundo trimestre, tá bom? Questão C. Em quais trimestres essa empresa gastou mais com importação do que ganhou com exportação? Quanto a mais? Certo. Quanto ela gastou mais do que ganhou, né? Ó. Vem aqui, ó. Aqui no quarto trimestre ela gastou menos, ganhou mais. No terceiro bimestre foi tudo igual, né? Então, ó, aqui o saldo foi zerado praticamente. No segundo trimestre, quer dizer, segundo trimestre, ela gastou quanto? Gastou 4 milhões, ou gastou 4 milhões não, ganhou 4 milhões, que é a exportação, né? Então, o azul ganhou 4 milhões e gastou 3. Então, o saldo aqui foi de 1 milhão. 1 milhão de saldo. No primeiro trimestre, ela ganhou 3 e gastou 3. Então, o saldo aqui foi zerado, né? O saldo aqui foi zerado. Vamos ver aqui no quarto. No quarto, ele ganhou 5 e gastou 2. Então, o saldo aqui, se ganhou 5 e gastou 2, o saldo aqui foi de 3 milhões. O saldo foi de 3 milhões. Aqui foi 0 no primeiro trimestre. E no terceiro trimestre também foi 0, né? A pergunta é, em qual trimestre essa empresa ganhou mais
Em qual trimestre essa empresa gastou mais com importação do que ganhou com exportação? Nenhum, né? Nenhum. Não teve nenhum trimestre que ela gastou mais com importação do que com exportação. Não teve nenhum. Nenhum. Em quais trimestres essa empresa gastou mais com importação do que ganhou com exportação? Conta mais. Não teve, ó. Aqui 3, lá em cima 3, ficou zerado. Não gastou mais com importação. 3 e 4. Aqui ela não gastou mais com importação, ela gastou foi menos do que exportação. Aqui também, ó, 1 e 1. E aqui 2 e 5. Então não teve nenhum trimestre que ela gastou mais com importação do que com exportação. Não teve nenhum. Né? Em quais trimestres essa empresa ganhou menos com importação do que ganhou com exportação? Em quais trimestres essa empresa ganhou menos com importação do que com exportação, né? Gastou menos com importação do que... Em quais trimestres essa empresa gastou menos com importação do que ganhou com exportação? Então, eu quero saber qual é o trimestre que ela gastou menos com importação do que ganhou com exportação. Então, o mês que ela gastou menos com importação do que ganhou com exportação foi isso aqui, ó. É muita exportação, importação, muita coisa. Então, o mês que ela gastou menos com importação do que com exportação foi o quarto trimestre, né? Foi o quarto e o terceiro, né? E o terceiro. No quarto, eu vou apagar aqui, vou colocar aqui, ó. No quarto, ela gastou quantos a menos? No quarto ela gastou quantos a menos? No quarto foi 3 milhões a menos, né? 3 milhões. E no segundo, que é esse aqui, ó. No segundo, foi 1 milhão a menos, né? 1 milhão. Então, ela gastou 1 milhão a menos com importação do que com exportação. Letra E. Considera que a empresa teve lucro no trimestre que ganhou mais com exportação do que gastou com importação e teve prejuízo no caso contrário. Em quais trimestres a empresa teve lucro e de quanto foi esse lucro? E em quais trimestres ela teve prejuízo e de quanto foi esse prejuízo? Então não teve nenhum trimestre com prejuízo, ó, porque esse trimestre aqui foi 0 e esse aqui foi 0. Então só teve, esse aqui não teve nem lucro nem prejuízo, e esses dois aqui teve lucro, né? No segundo trimestre teve um lucro de 1 milhão e no quarto trimestre teve um lucro de 3 milhões. Então, não houve trimestre com prejuízo. Os trimestres que houveram lucro, foram o segundo e o quarto, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Essa questão 5 aqui ficou um pouco embaçado, né? Mas é isso aqui, tá bom? Então vocês podem estar olhando novamente para entender, tá bom? Então, fiquem com Deus aí, um abraço e tchau, tchau.